Se observarmos o Japão de uma perspectiva externa, deparamos com uma nação que ostenta uma tecnologia robótica avançada, uma cultura incrível praticamente livre de crimes, a terceira maior economia mundial, uma população saudável e empresas mundialmente famosas em diversos setores. À primeira vista, o Japão parece ser um país ideal. No entanto, ao aprofundarmos nossa análise, percebemos que, apesar de tudo isso ser verdadeiro, existe um lado mais sombrio da vida no Japão, desconhecido para grande parte do mundo. No interior desse cenário aparentemente perfeito, o Japão abriga milhões de pessoas que não conseguiram encontrar sucesso na sociedade, encontrando-se completamente isoladas, sem acesso a oportunidades de emprego, casamento e a possibilidade de levar uma vida normal e feliz. Esses indivíduos são conhecidos como a geração perdida e compõem quase 15% da população do país. Sejam bem-vindos ao Curiosidades Desconhecidas e hoje vamos aprofundar na triste história que simboliza a queda do Japão e revela um sinal de perturbação em seu futuro. Atualmente, levado ao esquecimento, o Japão dos anos 1980 era considerado a próxima superpotência econômica destinada a substituir os Estados Unidos e assumir completamente o controle da economia global. Semelhante à visão atual da China, a certeza em torno desse cenário gerava uma ansiedade significativa nos Estados Unidos na época. Alimentavam preocupações sobre um Pearl Harbor econômico, descrevendo a possibilidade de Japão adquirir toda a nação americana. Filmes como Duro de Matar e Sol Nascente retratavam a grandes corporações japonesas tomando conta da América e do mundo. Essa ansiedade surgia do milagre japonês, que em 3 décadas de crescimento econômico notável, possibilitadas pelo sistema econômico japonês, então considerado superior ao modelo ocidental. Esse sistema, fundamentado na cooperação entre gigantescos cartéis corporativos e o governo japonês, conhecidos como Keiretsu, consistia em alianças das maiores corporações japonesas, que detinham ações entre si, recebendo apoio desproporcional do governo na forma de enormes empréstimos do Banco Nacional do Japão. Isso garantia um fluxo abundante de capital para financiar a expansão agressiva no exterior, ao mesmo tempo em que limitava a entrada de empresas estrangeiras no mercado japonês. Embora não fosse um sistema saudável ou justo, o mercado de ações japonês estava prosperando, com produtos japoneses conquistando mercados globalmente. As pessoas comuns acreditavam que, ao trabalharem arduamente e obtendo diplomas universitários, garantiriam empregos sólidos em grandes corporações, significando a promessa de emprego vitalício. O Japão parecia imparável, tudo estava indo bem. No ano de 1991, o Japão experimentava um crescimento extraordinariamente rápido que se estendia por 3 décadas consecutivas, consolidando-se como a segunda maior economia do mundo, superada apenas pelos Estados Unidos. Durante esse período, o aumento dos preços dos imóveis e os valores das empresas listadas no mercado de ações estavam em ascensão. Contudo, no final da década de 90, esse crescimento alcançou um ponto de saturação, transformando-se em especulação. Praticamente todos acreditavam que o boom econômico e o crescimento dos ativos seriam permanentes, incentivando investimentos contínuos com a promessa de retornos crescentes. Nesse ínterim, o Banco Nacional do Japão continuava a imprimir dinheiro e conceder empréstimos a praticamente qualquer solicitante, independentemente da finalidade do capital ou da confiabilidade dos credores. Então, de maneira abrupta, a bolha econômica estourou. Ao longo do ano de 1990, o mercado de ações despencou 43%, e os preços reais dos imóveis seguiram o colapso da bolha. Isso resultou em uma diminuição significativa dos recursos financeiros disponíveis para o cidadão comum, levando a uma relutância generalizada em investir em empresas japonesas. Isso marcou o fim do boom econômico. Além disso, nos anos subsequentes ao estouro da bolha, o sistema japonês começou a mostrar rachaduras, revelando uma disseminação generalizada de corrupção nas empresas e no governo japonês. As práticas incluíam negociações internas, manipulação de ações, fraude, suborno e a criação de uma quantidade virtualmente limitada de empréstimos que sustentavam centenas de empresas fantasmas. Em uma década, o Japão passou de ser chamado de tigre econômico, que cavalgava o milagre japonês, para ser rotulado como o homem doente da Ásia. Apesar de essa queda ter sido drástica, não foi um caso único, uma vez que as economias de diferentes países experimentam altos e baixos como parte inerente da vida econômica. No entanto, a recessão econômica no Japão teve efeitos devastadores para toda uma geração, com milhões de pessoas nunca se recuperando totalmente. É crucial compreender o sistema de trabalho japonês, que, para dizer o mínimo,
é extremamente intenso e caracteriza-se por diversos elementos que o tornam notavelmente distinto de qualquer outro mercado de trabalho global. A trajetória profissional nas corporações japonesas inicia-se com o Tsushoku Katsudo, um singular ritual de busca de emprego que graduados universitários realizam ao término de seus estudos. Muitas empresas, incluindo as principais Keiretsu, contratam exclusivamente recém-formados, e isso ocorre apenas uma vez por ano, envolvendo a contratação em grande escala de profissionais iniciantes. Esses recém-formados passam por um rigoroso processo de busca de emprego, repleto de entrevistas em grupos e seminários nos quais milhares de candidatos, vestidos uniformemente com ternos preto e branco, participam. Ao final, conseguem emprego e mantêm essa posição por décadas, seguindo a política conhecida como Shushinkoyo ou emprego vitalício. A empresa, por sua vez, promove internamente, conforme a política denominada Shanishoshin, cuidando e cultivando seus colaboradores ao longo de suas trajetórias profissionais, visando torná-los futuros executivos. Essas práticas, que eram essencialmente o padrão universal na década de 1990, ainda são muito comuns no Japão até hoje, proporcionando estabilidade, mas, ao mesmo tempo, gerando um mercado de trabalho notoriamente inflexível. Se desejar obter um bom emprego, a oportunidade se apresenta após a universidade, e ao ser contratado, você permanece na empresa pelo resto da carreira. No entanto, caso não alcance esse objetivo, fica excluído e a maioria das empresas fecha suas portas permanentemente para você. Este sistema rígido sofreu uma ruptura quando a bolha econômica estourou e o boom econômico chegou ao fim. Durante o boom, não era tão difícil conseguir pelo menos algum emprego em uma empresa. No entanto, após 1990, muitas empresas congelaram suas contratações por quase toda uma década, não admitindo novos graduados para preservar os empregos vitalícios durante a crise econômica. Embora tenham retomado as contratações no novo século, encontrar emprego tornou-se consideravelmente mais desafiador desde então. Entretanto, para toda uma geração que se formou na década de 1990, já era tarde demais. Eles não eram mais recém-formados na época, e as empresas não os contratavam, pois estavam focadas em recém-formados. Essas pessoas, cuja única falha foi ter nascido na hora errada, perderam a oportunidade e caíram pelas rachaduras do sistema. Como resultado, uma geração inteira, composta por milhões de indivíduos, foi deixada para trás, destinada a passar o restante de suas vidas em empregos temporários de meio período, com salários baixos. Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo do Emprego, e aqueles que se formaram nesse momento foram rotulados como a geração perdida. Desde então, a economia japonesa nunca se recuperou completamente, e os mais jovens que se formaram nas décadas de 2000 e 2010 juntaram-se à geração perdida. As últimas 3 décadas tornaram-se coletivamente conhecidas como as décadas perdidas. Isso é, sem dúvida, uma tragédia para aqueles que fazem parte da geração perdida, mas seu impacto não se restringe a eles. Em vez disso, seu destino desolador afeta negativamente toda a sociedade japonesa, lançando uma sombra sobre o futuro do país. Uma geração inteira, agora na faixa dos 30 e 40 anos, encontra-se ausente do mercado de trabalho, uma situação com a qual não estavam habituados. Muitas vezes, vivem sob a dependência de seus pais, nunca tendo a estabilidade econômica necessária para iniciar suas próprias famílias ou construir carreiras adequadas. Cerca de 15% da população, quase 17 milhões de pessoas, é considerada parte da geração perdida. Essa faixa etária, crucial para qualquer economia, costuma ser a que mais gasta em moradia, hipotecas e carros, sendo essencial para manter o motor econômico em funcionamento. Contudo, no Japão, essa contribuição vital está ausente, refletindo na economia do país. Atualmente, o Japão enfrenta o desafio do superenvelhecimento, com quase 30% da população sendo idosa, uma proporção que está aumentando mais rapidamente do que em qualquer outro país. Isso se deve em parte à falta de crianças, uma consequência direta da geração perdida, que não teve filhos. Até 2050, a proporção entre idosos e pessoas em idade produtiva será de 1 para 1,3, indicando que haverá quase tantas pessoas acima de 65 anos quanto entre 15 e 64 anos. Esse desequilíbrio é insustentável, já que os idosos dependem dos impostos pagos pela população em idade produtiva para sustentar o sistema, e no Japão, isso se tornará cada vez mais inviável. Além disso, a geração perdida gerou um fenômeno social adicional conhecido como hikikomori.
Esses são homens japoneses que, de maneira voluntária, optaram por se isolar completamente da sociedade, vivendo em completo isolamento, trancados em suas casas e sem contato social. Geralmente, são financeiramente dependentes dos pais. Inicialmente, os primeiros hikikomori eram membros originais da geração perdida, homens agora na faixa dos 30 e 40 anos que não conseguiram atender às expectativas da sociedade japonesa em termos de carreira, família e sustento próprio. No entanto, esse fenômeno se estendeu para incluir outros das gerações mais jovens que, embora tenham tido a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, não o fizeram, pelo processo excessivamente estressante e competitivo. Atualmente, quase 1 milhão de homens vivem nesse fenômeno social, e esse número continua crescendo rapidamente. Este fenômeno social está se tornando cada vez mais prejudicial para a sobrevivência da sociedade japonesa. O governo japonês está ciente dos impactos extremamente negativos que a existência da geração perdida e o crescimento do número de hikikomori tem na sociedade e na economia. Anunciou planos para tentar ajudar a geração perdida a se recuperar e reintegrar aqueles que se isolaram, mas até agora, os resultados foram limitados. O problema persiste devido à situação econômica instável e à cultura de trabalho extremamente rígida, que não apenas exige longas horas de trabalho e obediência a uma hierarquia rigorosa, mas também mantém padrões de contratação antiquados, promovendo apenas internamente e realizando contratações de emprego vitalício uma vez por ano. Isso dificulta para os funcionários tirar licenças ou ter uma segunda chance caso não consigam entrar no mercado de trabalho inicialmente. Como resultado, milhões de pessoas estão presas nesse sistema, e seus números continuam a crescer constantemente, já que mais jovens não conseguem prosperar dentro desse ambiente implacável, eventualmente desistindo. Se gostou do vídeo, deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.